Fala, Brazucada! Fala, nação brasileira! Estou de volta para a gente comentar, falar, resenhar, trazer informação, novidade e atualização da nossa seleção brasileira. Hoje tem jogo, né? O Brasil hoje entra em campo para decidir sua vida na Copa do Mundo. Hoje é um jogo divisor de águas e eu vou falar bastante com você, trazer algumas novidades, resenhar um pouco, falar de escalação e muito mais. Então fica aqui nesse conteúdo, tá? Eu torço Fortaleza, mas também sou brasileiro e torço para minha seleção. Não torço para outra seleção no mundo não, tá? É Brasil e Lion e o resto é o resto, beleza? Então vamos lá, mas eu conto com você, com a sua força, com o seu apoio e com a sua participação. Ajuda a gente aí, vai. A gente quer crescer na plataforma e precisamos muito da sua força, tá? Curte, comenta, compartilha e segue a gente para muito mais, porque aqui você vai ter sempre assuntos da nossa seleção e do meu leão, com certeza. Bora embora? Vamos com tudo? Fala, galera, fala, nação brasileira. Hoje tem Brasil e Haiti, jogo de definição para a nossa seleção, né? Perder ou empatar hoje é dar tchau à competição. Claro que ainda existem aquelas possibilidades mínimas, já que até nessa Copa, né, até terceiros melhores colocados vão se classificar. Mas aí não dá para pensar que o Brasil possa passar por essa situação. A gente vê o Brasil como um dos francos favoritos ao título. Claro que aí o Brasil corre meio que por fora, porque ainda tem seleções mais favoritas, mas é sempre o Brasil, né? É sempre aquela seleção que chama muita atenção e que leva muito esses holofotes, tá? Então pensar em resultado negativo hoje não é a nossa maneira de agir e nem deve ser o raciocínio de ninguém que pense em melhores para o Brasil. Então é vencer hoje, vencer com um placar bom, que é para dar aquela confiança, para trazer ânimo de volta à equipe, né? A equipe que empatou na primeira rodada contra o Marrocos, todo mundo achava que seria um jogo duro e realmente foi. O Brasil teve muitos erros individuais e coletivos, e aí isso foi um fator que com certeza definiu o resultado. Mas ó, eu creio que hoje seja diferente. Primeiro porque eu olho para a seleção e a minha visão de seleção é a seguinte: os jogadores que são os melhores do país, que atuam em vários locais do mundo, se reúnem para fazer alguns jogos, né? E aí eu lembro o seguinte: quando essa seleção inicia esse trabalho, a gente olha e vê uma seleção de jogadores individuais. Por quê? A maioria deles nunca jogaram junto, ou até tiveram poucas oportunidades de jogar junto, né? Mas aí eu tenho um raciocínio também, sabe? Quanto mais tempo essa seleção fica ali junta, mais ela deixa de ser uma seleção de individuais para ser uma seleção coletiva, né? Por quê? A gente tem mais tempo para treinar, os jogadores têm mais tempo para se entrosar, e como eles são jogadores melhores do país, a tendência é que isso cresça. E eu vejo isso uma constância com a seleção brasileira, e até vejo isso como uma coisa que pode sim trazer o Brasil de volta para ser um franco favorito, porque jogadores a gente tem, elenco a gente tem, que falta entrosar, é achar o melhor time e fazer acontecer, né? E isso a gente tem o Carlos Ancelotti, que é um baita no treinador, mundialmente conhecido, e que eu vejo assim que ele consegue entender já nesses primeiros meses de trabalho, né? Conseguiu entender o raciocínio desse time e saber como iniciar e saber como mudar e fazer esse time crescer. Então, eu espero e acredito muito que o Brasil hoje evolua bastante do último jogo para isso. Claro que o adversário vai ser um pouco mais fraco, vai dar condição do Brasil fazer isso, mas não vejo só assim não, sabe? Vejo também que a gente pode evoluir como time. Como eu disse, a gente começou com um bando de jogadores individuais. Agora eu acho que já com 2 semanas de trabalho, o Ancelotti já possa olhar e ver um time. E aí a gente vê também esse time no decorrer do jogo de hoje. É o que eu espero e acredito. E falar em time ideal, né? A galera do Jogada, que é uma página, um canal, um jornal que temos aqui, local aqui em Fortaleza, trouxe uma escalação que para eles chama a escalação perfeita, para hoje, né? Não sei se você vai concordar, eu discordo em alguns pontos, eu vou avaliar aqui e dizer para você, e pergunto e peço que você também deixe o seu comentário aqui com uma opinião. Para a galera do Jogada, o goleiro deve ser o Alisson, né? Muita gente questiona o Alisson, mas acho que entre os 3 goleiros, ele, nesse momento, talvez seja o melhor a se escolher. E aí, monta-se o time com Danilo pelo lado direito, que entrou e foi melhor do que o Ibanhas, e talvez isso realmente venha acontecer. Pelo lado esquerdo, Alexandre, que também jogou melhor do que o que estava sendo titular, né? E aí, a dupla de zaga mantida, com o Magalhães e também com o Marquinhos. Meio campo também seria mantido Casimiro e o Bruno Guimarães, e aí uma mudança lá na frente, lá no ataque, que seria o Thiago jogou a primeira partida, tiraria o Thiago, colocaria o Cunha, né, o Matheus Cunha, e também tiraria o Rafinha do lado do campo e jogava ele um pouco mais ali para frente, também tirando o Paquetá. Então seria ali Matheus Cunha como homem cérebro do time, criando e ajudando a criar, Vinícius Júnior pelo lado esquerdo, pelo lado direito, Luiz Henrique, e centralizando o Rafinha. Eu discordo do Rafinha centralizado, eu prefiro até que seja um Endrick, que o Rafinha seja uma opção para o segundo tempo, para uma mudança, né, do lado direito, que isso pode acontecer. E a gente, eu acho que tem muito mais a ganhar com isso. E aí,
Você concorda com esse time ideal de jogada? Eu já disse e repito, eu acho que no ataque a gente pode mudar, na defesa eu acho que deve permanecer, no meio campo também eu acho que o Fabinho entrou muito melhor do que o Casemiro, resta saber se o Casemiro treinou bem, se as coisas mudaram. Casemiro é mais jogador, mas o Fabinho também pede passagem, né? E aí, galera, o que é que você acha? Você tá confiante pro jogo de hoje? Você tá esperançoso? Eu estou, e eu acho que o Brasil ganha aí com um placar elástico e a gente vai conseguir passar. Porque vencendo hoje, a gente já tá com o pé na próxima fase, é só garantir no último jogo, né, a nossa classificação em definitivo, tá? Esse é o nosso conteúdo, espero que você tenha gostado. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar e segue a gente para muito mais. Eu sempre digo que a gente tem toda a chance de ser campeão. Algumas coisas ainda tem que acontecer, mas eu tô confiante no Brasa e a gente vai para cima, vamos com tudo, beleza? Valeu, galera!